Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, o Facebook teve uma queda expressiva nas suas ações lá nos Estados Unidos. A queda foi de 18%. Impressionantes 18% num único dia. O Facebook agora trocou de nome e se chama Meta Platforms. E a Meta Platforms divulgou, e esse foi o estopim para a queda de 18% no dia de hoje, divulgou o resultado, o lucro do último trimestre, do quarto trimestre de 2021. E nesse quarto trimestre, o Facebook teve uma queda de 8% no seu lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas não foi só isso. O Facebook perdeu 500 mil usuários diários ativos na plataforma, e é a primeira vez que isso acontece, o que oferece um sinal de que talvez ela não seja mais tão relevante, que talvez ela comece a perder significativamente espaço daqui para frente. Mas as más notícias não pararam por aí. O Facebook, em 2021, perdeu aproximadamente 10 bilhões de dólares na sua operação de desenvolvimento do metaverso. 10 bilhões de dólares foi o que o Facebook perdeu em 2021, sem considerar o que foi perdido nos anos anteriores. O metaverso se tornou o grande projeto da empresa. Não por acaso, estamos falando de uma empresa que se chamava Facebook e agora se chama Meta Platforms. Calma, não foi só isso. Nesse mês de janeiro de 2022, o Facebook teve negado um pedido de arquivamento de um processo que foi aberto e aceito pela Justiça dos Estados Unidos contra ele, Facebook, por monopolização do mercado. Afinal, o Facebook nos últimos anos veio comprando redes sociais e formando ali um grande conglomerado. Ele comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, tentou comprar o Snapchat, não conseguiu comprar o Snapchat, trouxe a tecnologia do Snapchat para dentro do Instagram, que hoje é chamada de Reels, justamente para tentar limitar a concorrência e tentar adotar práticas de monopolização. O processo, numa segunda tentativa, foi aceito, foi mais bem embasado e robustecido, e agora a plataforma, ou melhor, o conglomerado, corre o risco de ser dividido ao final desse processo, caso fique comprovado que ele atuou para monopolizar o mercado e que o Facebook é danoso para a competição e a concorrência dentro dos Estados Unidos. É interessante destacar que as Big Techs, de uma forma geral, nos Estados Unidos, adotaram aí uma estratégia de concentração nos seus respectivos mercados. E essa concentração acaba sendo um desincentivo à inovação. Não é um acaso que nós tivemos aí uma redução no ritmo de inovação nas empresas do Vale do Silício nos últimos anos. E existe uma visão dentro do governo dos Estados Unidos que aumentar a concorrência, que quebrar essas empresas, seria uma boa alternativa para retomar o dinamismo inovativo da economia americana, especialmente dentro do mercado de tecnologia, tão importante, tão relevante e tão referencial para o impulsionamento do crescimento econômico. Estão no radar o Facebook, a Amazon, a Apple e o Google. O Facebook foi na frente. É o que está efetivamente mais avançado no que diz respeito a esse enfrentamento, é o único que tem um processo efetivamente aberto, que está encaminhado e que, consequentemente, vai ser o grande referencial para toda a indústria, dependendo do que aconteça com o Facebook. O mercado de tecnologia representou uma concentração de riqueza abissal ao longo dos últimos tempos, para as próprias empresas e para o mercado financeiro e investidores que investiram nessas empresas.
E, sem dúvida alguma, chama a atenção o desnível das Big Techs em relação a empresas mais tradicionais e de indústrias tradicionais no que diz respeito à geração de caixa, no que diz respeito ao volume de recursos que essas empresas são capazes de gerar. Afinal, há pouco eu falava sobre a redução do lucro do Facebook no quarto trimestre de 2021 e como isso havia sido frustrante para investidores e como tinha sido estopim para a desvalorização das ações da empresa. E você sabe quanto foi o lucro líquido do Facebook no quarto trimestre de 2021, ou seja, um dos 4 trimestres do ano, não é o lucro anual, foi de 10,2 bilhões de dólares. Pois é, gente, as empresas de tecnologia elas vão se tornar cada vez mais foco nos Estados Unidos. Especificamente, esse processo do Facebook é algo que nós temos que ter muita atenção, porque ele vai ser um divisor de águas, dependendo do que aconteça. Se o Facebook for efetivamente quebrado em várias empresas, como aconteceu com a Standard Oil no início do século XX, a tendência é que haja aí uma maior concorrência e uma maior competição. E também é muito provável que o Facebook não seja o único, seja apenas o primeiro. Entretanto, se o governo americano, a justiça dos Estados Unidos mais especificamente, decidir que não, que tudo bem, que houve aí um excesso no que diz respeito à demanda dos procuradores, nós teremos uma tendência à concentração e à monopolização cada vez maior. Ficaremos atentos aqui no Petit Jornal ao desenrolar dessa história, que tem fundamental importância para a economia internacional e também para a política internacional. Afinal, as redes sociais, a capacidade de geração de dados, a capacidade de impulsionamento e de influência em termos políticos é bastante relevante e precisa ser monitorada com atenção. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui um convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia independente, mantida exclusivamente pelos nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica também o convite para você conhecer o outro projeto do Petit Jornal, o Petit Cursos, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos diferentes temas nas áreas de economia e política internacional. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.